Estamos de volta, terceiro bloco do Antenaus na Geral, estamos falando sobre formação pastoral. Olha, o debate é muito extenso, eu estou tentando correr e passar as páginas rápido, porque a gente tem muita coisa para falar. No bloco passado nós falamos um pouco sobre talvez a debilidade de instituições teológicas ou seminários de fato formar um pastor. Quanto tempo é necessário para um curso para um pastor? A gente tem aí de 1 mês, de 6 meses, de 4 anos. Quanto tempo de fato é necessário para ter alguém de qualidade? De outro lado também, eu falei um pouco sobre a vitimização da igreja evangélica, porque deu um boom, eu não sei, eu acho que o Espírito Santo quis fazer alguma coisa e igrejas cresceram, pessoas aceitaram Jesus e agora a gente tem muita gente que necessita ter um líder, ter um pastor, e muitos pastores falam, olha, terminou o seminário não, mas está no primeiro ano, vai lá, pega uma igreja, vai dirigir aquela igreja, e isso de fato aconteceu no Brasil. Vocês acham que isso também contribuiu para uma má disseminação e formação de líderes? André, olha bem. Existe a necessidade, como você falou, e o Espírito Santo age aí. O Espírito Santo age aí nessa necessidade, com certeza. Já que para Deus operar, você não precisa ter faculdade nenhuma. Essa é a realidade. Deus é soberano. Você é chamado para Deus. Então, se ele vocacionou aquela pessoa, se ele selou aquela pessoa, ele enche ela e, com certeza, ela vai dar o recado de Deus quando ela está em comunhão com Deus. Pela necessidade, hoje, como você falou, o perigo é, as pessoas estão mais preocupadas hoje em encher a igreja para ter almas salvas ou para ter renda. Essa é a diferença. Porque quando João Batista viu aquela multidão que veio se batizar, ele disse assim, simples volta, claro assim, né? raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira? Hoje não. Eita, multidão, filma aqui, olha quanta gente veio se batizar. Que se dane se o cara está fumando, está bebendo, está xingando, não sabe nada. Mas vamos descer as águas. Então hoje, infelizmente, está esse lado perigoso aí, porque a preocupação é encher a igreja. Vimos pelo G12 e outros aí, que a multidão foi para lá, dividiu várias igrejas. A visão qual era? Igreja cheia. Eu quero ter uma igreja com 20 mil membros, eu quero ter uma igreja. Você é capacitado para isso, pastor? Deus te capacitou para ter uma igreja com tantos membros? Porque eu falo de você dizer, eu quero ter uma igreja maravilhosa, mas você é capacitado para ter essa igreja? Então, esse é o problema. Então, nós estamos vendo que esse encher a igreja por causa de dízimo, de oferta, é o perigo que está aí. Agora, esse crescimento da igreja também, ele trouxe um despertar para a igreja. Porque a igreja estava morna, a igreja estava parada, a igreja estava sem milagre, a igreja estava sem prosperidade. Quando se fala de teologia da prosperidade, criticando ela no modo geral, eu fico preocupado, porque a Bíblia, o meu Deus é o Deus de prosperidade. O meu Deus triunfalista. É o Deus de prosperidade. Prosperidade é bíblica, mas a prosperidade não é só dinheiro. Não, a prosperidade, ela triunfalista, eu chamo de prosperidade Exatamente. triunfalista, ou seja, só triunfa. Então, quando se fala mal de prosperidade, tem que tomar cuidado, porque o meu Deus é o Deus de prosperidade. Prosperidade espiritual, sentimental, financeira, e essa é uma realidade. O próprio Deus ensina você a prosperar. O próprio Deus ensina você a prosperar. Então, talvez a falta também dessa prosperidade financeira no passdo, as igrejas estavam mortas, as igrejas estavam sem crescimento, a igreja estava sem avivamento, a igreja estava uma coisa fúnebre, porque não havia um avivamento, não havia interesse, essa era uma realidade. Houve um despertar de umas igrejas, não vou citar o nome por uma questão de ética, que despertou nos outros pastores tradicionais, da maioria, o que está acontecendo? Como a igreja católica, que viu o crescimento da igreja evangélica, começou a fazer um trabalho para despertar a igreja. Isso também aconteceu na igreja evangélica. Devido a esse crescimento dessas igrejas neopentecostais, as igrejas antigas começaram a acordar. Opa, vamos acordar aqui, porque nós trabalhou mais. Verdade, com certeza. Mas uma coisa que é interessante, houve um boom, isso aí, se é positivo ou negativo, é uma coisa que a gente pode debater e está aberto agora. Sabe quantos desviados nós temos no Brasil hoje? Está crescendo absurdamente. Sabe quantos nós temos? 30 milhões de desviados. A porta é larga na saída também. Milhões. Deixa eu te dizer o que está acontecendo com esses 30 milhões. Esses 30 milhões, boa parte deles se transformaram em agnósticos. O agnosticismo é uma filosofia que diz o seguinte, que Deus não pode ser conhecido, não tem como conhecer Deus. Em teologia nós entendemos que você não pode compreender Deus. Deus é incompreensível. Santo Agostinho de Hipona dizia que mentes finitas não podem compreender um Deus infinito. Todavia, apesar de nós não podermos compreender Deus, né, nós podemos conhecê-lo mediante Jesus Cristo. Qual é o problema? O problema é que a igreja está pregando um falso evangelho. Ela está pregando o evangelho de Mamon, esse evangelho da teologia da prosperidade, que só fala de grana, que não prega a cruz, que não anuncia a boa nova de salvação eterna. É espúrio, é falso, é mentiroso. E em consequência disso, em virtude de um falso evangelho pregado, as pessoas estão saindo pelas portas dos fundos aos borbotões. E sabe o que está acontecendo? Decepcionadas com Deus, decepcionadas com o evangelho falso
falso que tem sido pregado. Por quê? Porque nossos seminários não preparam, nossos professores são desqualificados, nossos pastores não possuem fogo. Deixa eu dizer aqui uma coisa. Vou evocar Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ele costumava dizer que tem que ter luz na mente e fogo no coração. Fogo, sem sombra de dúvidas. Paixão, poder de Deus. E eu creio que o Senhor é poderoso através da manifestação de uma pregação ousada e Mas, cheia irmão, do fogo. Mas irmão, creio também o irmão que tem que sem que entender. haja reflexão, nós não chegamos a lugar nenhum. O irmão tem que entender que o número de desviados hoje aumentou pela proporção de número de pessoas que se converteram. Porque se formos fazer uma pesquisa também anterior, havia um número muito grande de desviado antigamente por causa das doutrinas. Você veio de chinelo? Não pode assistir o culto aqui de chinelo, não. Irmão, você não tem uma saia, não? Não pode assistir o culto aqui, não. Essa era a igreja antigamente. Então, o número de desviado era imenso também. A pessoa tinha até medo de ir para a igreja. Depende. Porque a maioria antigamente... Eu concordo com o Bispo Joel, eu acho que tem os dois lados. Sim, Mas a maioria se a era pessoa também usava sapato e fosse ela aprender a Bíblia lá dentro, né? O meu problema é quando ela vai... Pode entrar de chinelo, pode entrar, querida, até de minissaia. E chega lá, ela não aprende o evangelho, que transforma também. Tem os dois lados, eu concordo, tem os dois lados. O negócio é a gente entender onde é que está o conserto disso tudo. Quanto aos desviados que o pastor Porque falou, desculpa, né? A minha preocupação quanto aos desviados não é nem com os que estão do lado de fora. Claro que temos, mas não é uma força de expressão. Mas eu digo o seguinte, para mim o maior número de desviados do evangelho estão dentro das igrejas. Porque as pessoas estão mudando religião. Elas mudaram de religião. Hoje. Elas mudaram de religião, mas não mudaram de vida. Não nasceram de novo. Na verdade, antigamente o diabo fazia isso. Sai da igreja. É um fenômeno chamado... Hoje ele fala, fica e não muda. Pastor, é um fenômeno você não precisa chamado mudar. Isso é interessante, você é importante para a instituição. E ele fica ali. Não, é um fenômeno e não é chamado... confrontado. É os semi-igrejados, isso é um fenômeno ocidental. O que acontece é o seguinte, não há regeneração. Primeiro que os pastores não sabem nem pregar o que é regeneração. Segundo, né, não sabe mesmo, né? Não sabe. Pastor Renato é reformista, tá aqui no livro. Não, gente, eu tô até dizendo, no discurso. Claro, eu tô dizendo. E é isso. Existem igrejas sérias no Brasil, das denominações mais variadas possíveis. Irmão fala, os pastores não sabem pregar a regeneração. Os pastores não sabem pregar a regeneração? Olha só, eu sei pregar a regeneração. Não estou generalizando. Os pastores não sabem. Não, a gente está falando Olha só, dentro de uma eu sou camada de pastor, debate. não sabem. Eu sou pastor. Os pastores, as igrejas, não, peraí, não vamos generalizar. Eu não estou generalizando. É modo de falar. Ele não está generalizando, não. E para os telespectadores falando, é modo de falar. O desviado hoje dentro da igreja é justamente porque está dentro da igreja e ele não está recebendo a orientação espiritual sobre comportamento de nova criatura. Então ele acha que o pecado que ele está cometendo lá fora tem nada a ver. Então ele acha que hoje a igreja não é mais... O pastor tem medo de acusar o erro dele. Evangelho não é pregação de moralidade. Isso, Evangelho não é pregação de moralidade, dizer para o sujeito, não faça, não age dessa forma. Não é cuidado boquinha no que fala, cuidado olhinho no que vê, o Salvador está olhando para você. O Evangelho é poder de Deus que transforma a vida do pecador. E não há necessidade. E não há necessidade, porque o cara é transformado pela graça de Deus. O Evangelho é ou não é acusar o pecador? Sim, não. João Batista fez isso publicamente. Sim. João Batista fez isso publicamente. Não, pastor, não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, a mensagem do Evangelho é você confrontar o pecado, sim. É você dizer para o homem que sem o pecado, e não dá o pecado, ele vai para o inferno. O problema é que nem sobre o inferno nós pregamos mais. Não dá ibope. Não dá ibope. Deixa eu levantar uma coisa que aí eu acho, a gente está falando e eu acho o foco nosso está na formação, no seminário, no pastor e no líder. Deixa eu também para um outro lado. Qual é o nível de responsabilidade que um membro, a ovelha, tem no sentido de ela também buscar conhecimento bíblico? Porque o que acontece? Se há igrejas crescentes pregando errado, é porque tem gente que está querendo se alimentar daquilo e não quer buscar a Bíblia também. Perfeito. Vamos compartilhar um pouco a responsabilidade, porque conheço vários crentes também que entraram em igreja, que o pastor só fala abobrinha, e chegou lá e falou, aqui eu não me alimento não, eu vou para essa igreja. Então eu não vou dar crescimento e perpetuar esse trabalho aqui. E claro, é um ciclo vicioso isso também. Porque assim, se você tem liderança e formação de pastores que ainda não são bem preparados, isso forma membros e ovelhas desqualificados. Isso resulta na prática em quê? Em pecado dentro da igreja, em esfriamento dentro da igreja. A gente citou algumas dessas situações. Mas como também um membro, que eu acho, onde é que começa talvez o antídoto disso? Sim. Começa, vamos mudar os seminários? Vamos mudar a voz do chamado de Deus, não chama esse cara não, porque ele não quer se... Ou através dos membros, de chegar, olha, se você chega num lugar e você sabe pelo menos o mínimo da Bíblia e vê que aquilo é a Bíblia, não vai mais lá, querido, vai embora e acabou. Onde é que a gente consegue identificar a mudança desse Hoje, na verdade, André, eu vejo que a primeira grande mudança é nós voltarmos para a essência, para o genuíno novo nascimento. Que através desse novo nascimento genuíno, né, cada um ser responsável por aquilo que é o seu chamado. Porque se eu entendo que eu tenho um chamado,
Eu não posso me acomodar confiando apenas na unção que Deus colocou sobre a minha vida. Eu tenho que fazer a minha parte. Teve até um debate que uma vez eu vim aí, que é aquilo que você falou. A pessoa, deve adotar segurança ou não, carro blindado ou não. Nós temos que fazer tudo que é necessário, que está ao nosso alcance. Deus fará um milagre, né? Deus fará um milagre. Então, porque o sobrenatural cabe a Ele. Agora, o que acontece? O que eu vejo hoje é exatamente isso. Eu vou falar pela sociedade bíblica, que também responde por um segmento dela. Nós temos vendido, a sociedade bíblica, cada ano vende mais Bíblias. Com as traduções cada vez mais diversificadas, conteúdos, o livro mais vendido e alguns dizem que é o livro menos lido. Exato. Agora, a minha preocupação, exatamente, esse é o ponto. A minha preocupação é, será que estão lendo? E se leem, entendem o que leem? Exato. Aí eu digo, lê. E aqueles que leem, estão aplicando? Porque eles não veem, talvez não veem muitos líderes, exemplo e referência. Hoje a pessoa, é como aquele exemplo do pai com o filho. Meu filho não vai fazer o que eu falo para ele fazer. Ele vai fazer o que ele me vê fazendo. Se ele me vê orando, se ele me vê buscando ao Senhor, se ele não me vê mentindo, ele vai me copiar. Agora, se ele não vê, eu falo, não, você tem que orar, filho, você não pode mentir. Mas ele... Então, assim, o povo também precisa novamente voltar a se inspirar nos seus líderes. Precisa voltar às escrituras também, né? O pastor... Deixa eu rápido break, daqui a pouco a gente volta. Que já vai para o último bloco, tá muito bom o debate, mas tá voando aqui, a gente não consegue nem debater. E eu tô passando as páginas rápido porque tem muita coisa pra gente abordar. Talvez no último eu acho interessante. Eu acho que nós colocamos talvez uma tese de reforma aqui, pregamos na parede aqui das igrejas evangélicas. Olha, tem alguns pontos que a gente tem que olhar. A minha questão é a seguinte: onde começa? Qual é a raiz disso? É oração? É ação? Ação em que nível? A nível de estudo, a nível de pastor, a nível de membros? Como é que começa um início de uma senso crítica, uma mudança nisso tudo? Vamos para a rua, igreja? Vamos manifestar? Como é que a gente muda um pouco esse ciclo vicioso e começa a reformar, que eu acho que precisamos de uma reforma constante. Paramos, de fato, por muito tempo. Eu tenho meus pensamentos pessoais, não vou colocar aqui porque é outro debate, mas eu acho que reforma de igreja, e vou além depois, até questões doutrinárias, isso é para outro debate, tá? Mas eu tenho que estar em constante reforma e pensamento, porque às vezes homens pensaram e interpretaram a Bíblia há 300 anos atrás, a gente tem a mesma interpretação, não que está errada, mas será que a gente se pergunta se aquilo continua vigente, certo? É aquilo mesmo? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já. Seu amigo Deus provedor.